Hello, welcome a mais um episódio do Soccer XP Podcast. Eu sou o Léo de Souza, o seu apresentador. Soccer XP número 70 e eu tenho a honra e o prazer de receber aqui Bruno Cardoso, ex-goleiro do Palmeiras, hoje mostrando as suas habilidades aqui, os seus conhecimentos no mundo do futebol na base do Chicago Fire e também no time profissional. Bruno, muito prazer, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer te receber aqui no Soccer XP. Prazer é meu, Léo. Muito obrigado pelo convite. Valeu demais. A gente queria agradecer aqui, né, antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui com o Bruno, agradecer o pessoal que dá o suporte ao nosso podcast, a Next Sports Management, The Mind Lab, projeto do meu parceiro Bruno Pecli, que também falhou comigo hoje aqui, mas está tudo bem, porque ele está trabalhando, está atendendo os seus atletas, e também o pessoal da Business Brasil USA, da sua rádio, que é a rádio virtual que a comunidade brasileira mais utiliza aqui nos Estados Unidos para o Soccer XP Podcast também pode ser ouvido lá, toda quarta e sexta, legal? Então, se você perdeu esse episódio no YouTube, ou não achou no Spotify, mas está ouvindo a sua rádio aí da Business Brasil USA, você também encontra o Soccer XP Podcast. Bacana? Brunão, tá em Chicago? Já tá frio já? Ou não? Aliás, já tá esquentando, né? Você sabe que é meio louco aqui, né? A gente tá começo de junho quase, e esses dias deu uma esfriadinha à noite, fez 55, se eu não me engano, e aí já dá para pegar uma blusinha de novo no carro, mas agora tá começando a esquentar. O frio passou já. Né, teve aquele Chicago é conhecido como Windy City, né, com a cidade dos ventos, e teve aquele Go Spirit algumas rodadas para trás aí na Major League Soccer, em que o Chicago Fire acabou empatando o jogo com a bola que foi uma virada de bola, mas o vento é tão forte. Que E aí levou você vê os comentários de quem não conhece, mas cara, é muito bem. vento, é muito vento mesmo. Aqui algumas vezes nos treinos a gente e aí coloca a bola no chão assim, né, para começar o treino, e a bola começa a voar para longe assim. Então tem que Sim. fazer uma barreirinha com cones assim para a bola não poder sair e voar de tão intenso que é. É isso aí, Bruno. Já tem quanto tempo você está em Chicago, cara? Chicago eu cheguei em 2022, março de 2022, um pouquinho mais de 2 anos. Sim, então voltando ainda mais para trás nessa história, conta pra gente como que foi. Bom, primeiro a gente tem que falar um pouco da sua carreira como atleta profissional. Você dividiu o campo aí com figuras igual Marcos, com goleiros como o Everton. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história. A gente tem uma galera muito nova que nos acompanha. Para quem não acompanhou a carreira do Bruno aí nos anos 2010, 2010, É. conta para a gente um pouco da sua jornada. Eu cheguei no Palmeiras com 13 anos, vindo do Juventus Futsal, na Moca ali, clube tradicional. Cheguei com 13 anos, o Palmeiras na época não tinha sub-13, né? Começava sub-15. Então era sub-15, 17, sub-20, né? Aí eu cheguei com sub-13, 97, fiz o teste. Meu primeiro teste foi muito legal, porque assim, minha família é palmeirense, eu sempre fui palmeirense, então meu primeiro teste foi com o Carlos Placidelli, né, que foi campeão do mundo em 2002 como treinador de goleiro, estava na Copa de 2014 também, é um dos ícones no Brasil em preparação de goleiro. E aí foi com ele e todos os goleiros da base do Palmeiras na época, e logo depois a gente já estava ajudando a dar treino para o profissional, né? Que ele fazia muito isso, que a categoria de base do Palmeiras ainda não tinha treinador de goleiro, era ele no profissional e para base. Então a gente chegava mais cedo, treinava com a base e depois ajudava ele a dar treino pro Veloso, pro Marcos. Putz, e aí, imagina eu, Turminha fraca, né? anos, falou, não conseguia nem fazer nada, eu só ficava olhando assim, que nem bobo. E aí foi na 97, foi naquela época que o Felipão chegou, no meio do ano, Campeonato Paulista e tal, e aí, putz, o Felipão, e aí Paulo Nunes, Oséias, Viola, era um absurdo, assim. Então, para mim foi uma realização muito grande. Aí fiquei 97, 98, 99, foi meu sub-15, 2000, aí em 2000 eu assinei meu primeiro contrato profissional com 16 anos, eu estava indo para a seleção brasileira sub-17 na época, assinei meu primeiro contrato. Em 2003, em 2002 eu comecei, de vez em quando a gente treinava no profissional, ajudava ali a bater falta, pênalti, né? Essas coisas, mas subi profissional direto, do final de 2003, começo de 2004, foi quando eu subi direto. 2004 foi meu primeiro jogo no banco. Naquele ano, o Sérgio e o Marcos voltaram de pré-temporada machucado e o Diego Cavalieri fez a estreia dele.
no Campeonato Paulista e eu fui para o banco, meu primeiro jogo no banco do profissional, e aí de 2004 eu nunca mais desci, só descia para jogar ainda no Sub-20, né, que eu tinha idade para Sub-20. Naquele ano a gente ainda acabou sendo campeão paulista com o Sub-20, um time que a gente tinha fantástico. E de lá só treinava direto no profissional e descia para jogar no Palmeiras B, que na época ainda existia, né, tal. Fiz meu primeiro jogo em 2008 contra o Vasco no São Januário, Copa Sul-Americana, e fiquei. Total foram 18 anos de Palmeiras. Caramba. Aí meu último ano foi em 2015. Eu tinha contrato em 2015 ainda, mas eu estava emprestado para o Santa Cruz. O ano de Palmeiras foi 2014. Tive 6 meses de empréstimo para a Portuguesa em 2011, naquela Barcelusa, né, que foi a campeão da Série B, disparado, um time fantástico, Marco Antônio, Guilherme, Henrique, Ananias, Edno, Rogério, todo mundo, Everton no gol, eu. Tinha muita gente boa naquele time, a gente foi campeão disparado da Série B, subiu. E eu tive o meu último ano de contrato, esse 2015, que eu estava no Santa Cruz, que a gente acabou sendo campeão estadual e vice da Série B. Subimos o Santa Cruz depois de 10 anos sem jogar a Série A. E ali também foi Grafite, Dani Moraes, João Paulo, que hoje está no Seattle, e foi fantástico. E depois dali eu mudei para cá, para os Estados Unidos, em 2016. Tive uma proposta do meu ex-treinador do Sub-17 no Palmeiras, que eu sempre não tive contato. Ele assumiu aqui o Fort Lauderdale Strikers. Uhum. Na época jogava a extinta liga NASL, né, NSL, e aceitei porque sempre foi um sonho meu, né, mudar para cá, vir para cá. Mudei com a família, mudei tudo, fiquei. Joguei 1 ano, tinha contrato de 2 anos, joguei 1 e o clube acabou falindo. Acabou não existindo mais. E aí eu não quis voltar para o Brasil, tive algumas propostas interessantes, mas não queria mais, eu tinha mudado para cá, a cabeça já estava aqui e resolvi ficar. E aí começou a minha carreira de treinador. A experiência do Fort Lauderdale Strikers foi ainda sob investimento do Ronaldo Fenômeno? Foi aquela época que o Léo Moura veio? O Léo Moura foi 1 ano antes, foi 2015. Ele ficou 1 ano. Na verdade, todo mundo fala o time do Ronaldo, ele tinha, mas na verdade não era dele o time. Ele tinha uma associação com a imagem dele. Assim, a gente não ficava sabendo muito dos detalhes, mas o que a gente ficava sabendo é que ele tinha uma associação meio que de marketing. Não era, ele não tinha participação efetiva no time, nada. Ele era meio marketing, vou chegar ali, dar um pontapé inicial, vou no jogo do Miami Heat para divulgar o time, mas não era time dele. Ficou associado porque, de novo, né, ele é a maior figura. Sim. Mas tinham, se eu não me engano, 2 ou 3 donos brasileiros que eram os donos de verdade. Ele não tinha participação nenhuma. Mas sim, foi nessa época, foi o último ano, e aí depois acabou falindo o time e acabou não existindo mais. Para quem não se recorda ou não tem a familiaridade, a NASL era a liga, né, National American Soccer League, a liga que precedeu aí a Major League Soccer aqui nos Estados Unidos, a Major League Soccer que começou somente em 1996, né, a NASL era a liga anterior à MLS e recebeu, né, atletas como Pelé, como Beckenbauer, o time do New York Cosmos, esses times mais antigos, mais tradicionais. O próprio Seattle Sounders jogava na NASL. Auris, muito famoso. Exato. E com nomes, né, também. No último ano nosso que a gente acabou jogando, que ainda a Liga, se eu não me engano, jogou mais 1 ano depois. Ele foi campeão com o Dagoberto, o ex-jogador de São Paulo, do Cruzeiro, ele estava no São Francisco. E o último ano que a gente jogou, no nosso time, por exemplo, tava de brasileiro, tinha eu, Adrianinho, Kleberson, Gabriel, lateral direito, e o Amauri, o centroavante da Itália, seleção italiana, tudo. No Cosmos tinha o Raul, por exemplo. Marco Senna. Isso. Tinha muito jogador bom naquela liga, naquele ano. Exato. Eu lembro que nesse último ano eu acabei assistindo o New York Cosmos, que veio aqui em Atlanta jogar contra o Atlanta Silverbacks aqui que nós tínhamos. Verdade. E Marco Senna, Raul, todo o pessoal tava aqui. Joe Cole no Tampa Bay. Exato. O Joe Cole no Tampa Bay. Chelsea. Esse Chelsea. Foi a liga que foi mais ou menos o berço aí de formação do que a MLS, por exemplo, o New York Metro Stars, né, que começou lá em 96, hoje é o New York Red Bulls, também disputava NASL, então é uma liga importantíssima aqui no desenvolvimento do futebol dos Estados Unidos, futebol profissional, né?
Sim, sim. E é uma liga que poderia ter dado muito mais certo. Na época era muito mais forte do que a USL. Uhum. Até que ponto é verdade eu não sei, mas parece que existiam conversas para ter uma parceria com a MLS, mas parece que os donos da liga não queriam bater de frente com a MLS. E aí foi quando não vai ter como competir, né? E aí acabou caindo. É verdade. Bruno, aí você chegou, né, se adaptou, e apareceram as oportunidades aqui nos Estados Unidos. Conta pra gente como que foi esse período de adaptação, essa entrada no mercado. Apesar de, assim, você está em Fort Lauderdale, você está ali na Flórida, no sul da Flórida, tem uma familiaridade muito grande com o Brasil. Você consegue achar um restaurante, você consegue achar, né, fazer uma comunidade ali. Mas a partir do momento que foram aparecendo outras propostas, e aí você, de repente, vai morar em Chicago, por mais cosmopolita que seja a cidade, é muito diferente. Conta pra gente um pouco dessa adaptação. É diferente, assim, eu costumo falar que o melhor porto de entrada para um brasileiro vindo para cá é a Flórida, com certeza, né? Porque é muito mais fácil a adaptação. Então, para minha família foi perfeito se adaptar aqui, o primeiro, segundo ano. Para mim, profissionalmente, pessoalmente não, porque eu já conhecia, eu já gostava dos Estados Unidos, sempre tive vontade de morar, minha esposa também. Mas profissionalmente foi difícil essa época, porque o parar de jogar eu não era quando eu queria ainda, né? Então eu meio que fui forçado a parar. Eu tentei ficar aqui para continuar jogando, mas aí na época de 2017 eu ia fazer 33 anos, eu era um jogador internacional, porque aí eu tive que, na época que o clube faliu, eu corri para dar entrada no meu green card, para poder não virar internacional, né? Para ter mais fácil, né? Para ser mais fácil até ter uma oportunidade. Só que foi naquela época que lembra, eu não sei se você lembra, em 2016 o Trump virou o presidente. Sim. E ele não é que foi difícil, mas ele tava demorando muito. Tava demorando um pouco mais tempo para sair os green cards. E o meu acabou demorando 2 anos. Sim. Em 2 meses eu fiz as digitais, tive autorização de trabalho, tudo, mas o green card mesmo demorou 2 anos. Eu fui pegar só em 2018. Então aí 2 anos inativo, com 35 depois, ficou muito difícil. Então eu meio que fui forçado. Então esses 2 anos foram meio que assim, putz, eu vou ter que parar, sabe? Vou ter que começar do zero. E aqui não é aquela história de, pô, você tá no Brasil, todo mundo te conhece, você tem portas abertas. Não, teve que começar do zero de novo mesmo. Então, eu lembro, assim, meu primeiro trabalho, entre aspas, foi dar treino particular para um menino. E o meu vizinho conhecia o pai dele. Meu vizinho lá fora conhecia o pai dele, eu comecei com ele, depois eu fui por um clube feminino ali em Boca Raton. Depois eu fiz. E aí, assim, eu comecei a abrir a minha cabeça e aceitar isso de que eu tive que parar, eu tô parando e vou ter que começar do zero de novo, ganhando nada ou ganhando pouco, mas eu vou ter que fazer o melhor para mim e ralar de novo. Então eu comecei a fazer cursos de treinamento, né? Entender as licenças, né? Os processos de licença. Isso. Então aí aos pouquinhos foi progredindo de um time lá de Boca, aí eu comecei a um time lá do sul da Flórida de chamar Miramar. Então aí eu fui treinador de goleiro, depois eu virei treinador, o que me ajudou com a minha licença de treinador que eu tirei daqui também. Aí eu tentei expandir um pouquinho, então eu fiz um pouco de tudo na minha vida para poder ter o currículo. Então eu fiz high school, e é completamente diferente. Aí eu comecei a trabalhar em college, né? Ali em Boca Raton tem uma universidade que chama Lynn University, que é uma das melhores de Division II, né? Da segunda divisão da NCAA. E a gente chegava no Final Four toda hora. Então eu trabalhei por 3 anos nessa faculdade, ganhando praticamente nada, mas para ter no currículo. Sim. Aí mudei, aí tive uma oportunidade de trabalhar num dos times mais fortes lá do sul da Flórida, em Sunrise, assim, também feminino. Primeiro era o Sunrise Prime, e depois o Sting, que aí eu tinha o Cauê, que era um dos diretores, e o Agnauro também, outro diretor que era brasileiro, que aí já me conhecia, que aí eu comecei a ser valorizado um pouquinho mais pelo que eu era no Brasil. Eles entendiam todo o meu conhecimento, toda a minha experiência no Brasil. E aí eu fui misturando treinador de goleiro, diretor, então todas as goleiras e goleiros do time. Aí eu fiz faculdade, eu fiz mais uma outra faculdade na NAIA, para ter uma experiência na NAIA também, de uma comissão técnica brasileira, Florida National University. O Rui é o treinador ainda lá, então foi
fantástica essa experiência. Mas sempre tentando entrar nesse meio da MLS, né? Que é muito difícil, muito fechado, muito fechado. Exato, bastante. Então, nesse meio termo, eu também fiz a minha... Eu falei, pô, só com essa licença aqui dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ainda não tem, e aí depois, mais pra frente, eu entro nesse assunto de novo, você me lembra, os Estados Unidos não tem uma licença de treinador de goleiro aqui. Então, eu tinha a minha B aqui dos Estados Unidos, de treinador. Eu tinha uma licença da United Soccer Coach, que não vale nada, praticamente. E aí eu falei, putz, eu preciso fazer um treinamento de goleiro. Então, eu fui para a Escócia, eu fiz a da UEFA, de treinamento de goleiro, de treinador de goleiro. Então, eu tenho também o que me, claro, com certeza, abriu muito mais portas. E aí eu peguei, para falar em abrir portas. Falar em abrir portas, a gata achou o caminho aqui para dentro. Tá bom, tá valendo. E aí, mas sempre aplicando, de novo, aplicando para a MLS, nunca sem nenhuma resposta. Conheci o Paulo Pita, que na época era o treinador de goleiro do Kansas City, através do Instagram, e eu brasileiro, sempre conectando e tal. E ele, né, vou falar de você aqui, tudo bem, mas aí em 2022, aí eu tive uma oportunidade de ir como meio que estagiário, vamos falar, intern, no Inter Miami, porque o treinador de goleiro da base da Academy do Inter Miami foi o meu treinador de goleiro no Strikers, que é o Ricardo Lopes, ex-goleiro do Fluminense nos anos 70. E aí ele falou, quer vir aqui me ajudar? Tô precisando, tô aguentando mais chutar, tô precisando. Falei, vou, lógico, 1, 2 vezes por semana, quando eu não tava no clube ou fazendo outras coisas. E aí eu tenho certeza que aí, poxa, aí eu consegui ter um pouquinho de MLS no meu currículo também. Sim. Mesmo que seja só intern, 1, 2 vezes por semana. Mas mesmo assim, continuei aplicando. Nesse meio termo também eu comecei a trabalhar de comentarista pro DAZN Brasil, aqui pro Bein Sports aqui nos Estados Unidos, então eu fazia Libertadores, a Copa Sul-Americana direto, uma outra guinada na minha vida também que eu adorei fazer. Isso é em inglês ou em português? Eu fiz os dois, eu fiz um pouco em inglês, muito pouco em inglês, mais em português. Bacana. Foi muito legal. E aí, quando eu apliquei para o Chicago Fire, eu não conhecia ninguém aqui. E nem o Paulo, na época, também não conhecia ninguém. Aí eu, vou aplicar, né? Como sempre eu fiz. E depois de 1 mês, que eles começaram a entrevista, isso foi em janeiro de 2022, aí eu recebi um e-mail, a gente quer fazer uma entrevista com você. Eu falei, putz, minha primeira entrevista de emprego na minha vida, com 2022, 38 anos, caramba, tá suando, nervoso. E aí fiz 3 entrevistas, a primeira com o RH, a segunda com o diretor, e a terceira com o diretor e o treinador de goleiro, que na época ele era o da base e foi promovido porque foi na época que criou a MLS Next Pro, que é os times Bs. E aí ele foi promovido para o time B e estava contratando alguém para a Academy. E eu até dei uma entrevista esses dias falando sobre isso. Foi minha terceira entrevista de emprego com o diretor e o treinador de goleiro, teoricamente a mais difícil e tal. Era uma entrevista que era para durar 40 a 45 minutos, durou 10 minutos. O treinador de goleiro falou, tá bom, chega, não preciso mais perguntar nada para você. E aí eu saí do emprego, virei para minha mulher e falei, tá pronto, vamos mudar para Chicago? Eu vou ser contratado, porque eu tava confiante, né? Porque aí é o que eu entendo, eu não entendo de falar com RH, essas coisas, eu entendo de goleiro. Então de lá eu saí super confiante e não deu outra. Uma semana depois eu recebi a proposta e, sem pensar, mudei para cá. Que legal, cara. E é engraçado que eu vou compartilhar aqui um pouco do bate-papo que a gente teve com o Fred Bragalha também. Se vocês não acompanharam, né, volta um episódio aí e acompanha, que foi bem legal o nosso bate-papo com o Fred. 2 semanas de goleiros aqui no Soccer SP Podcast, e ele fala dessa situação de passar por entrevista pela primeira vez, e é um sentimento te coloca numa posição de humildade ali, né? Porque né, você nunca passou e muitos... E acho que também um pouco do brasileiro também, né, Bruno? Contar um pouco com a história de quem conhece, a indicação. E aqui existe todo esse processo. É como se você estivesse entrando em qualquer empresa, né? Tem que ver se o cara é o fit da cultura, se entende a metodologia, se é aberto a adaptar ao que pensa, né, o time, principalmente para a posição de goleiro, né? E é engraçado porque, assim, se não é uma pessoa que... Geralmente, o americano não conhece muito sobre o Brasil, sobre os times, mesmo inserido no esporte, no futebol, ele não conhece tanto. Então, cara, eu fui goleiro 18 anos do Palmeiras, joguei Libertadores,
Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil e tal, pro cara não significa nada. Para um americano de verdade, entendeu? Ele não conhece direito no Campeonato Brasileiro, não passa. Quer dizer, até o ano passado passava na Paramount, esse ano não tá passando de novo. Então não é transmitido. Então é difícil, precisa ser assim, mas talvez sorte e competência também, de novo, pelo meu currículo. E hoje o treinador de goleiro fala para mim, ele fala, eu fiz a entrevista com você e quando eu olhei o seu currículo, ele é da Macedônia. O diretor na época era francês, então eles entendem um pouco mais de futebol, eles conhecem. Então ele falou para mim, eu olhei seu currículo, Palmeiras, 18 anos, Libertadores, claro que eu vou contratar você, não tinha nem outra... Então é legal também isso, né? Porque você percebe a diferença de culturas, de pessoas vindo de backgrounds, né? De passados diferentes, né? Mas é bem legal. Esse RH primeiro aí vai ficar marcado na minha vida para sempre. E Bruno, quando o contrato veio para o Academy, também fazendo mais uma vez uma linha do tempo aqui, pessoal, a gente sempre comenta aqui, se você acompanha o nosso podcast há algum tempo, você sabe que categorias de base dos times profissionais dos Estados Unidos não eram presentes até 2008, 2009, o Bruno já estava no meio da sua carreira profissional aí, enquanto as categorias de base estavam sendo formadas aqui nos Estados Unidos. Hoje as bases são muito fortes, existem programas residenciais e tudo isso, então, Bruno, quando você veio, essa primeira oferta veio para a base do Chicago Fire, para esse MLS Next Pro, que era o segundo time, ou já para o profissional, ou vai ajudar em tudo? Como é que veio a primeira oferta? Não, veio para a base. Até um adendo no que você falou, né? Hoje as categorias de base aqui dos Estados Unidos não devem nada para o Brasil e para o resto do mundo. Tanto é que a gente tem a GA Cup, né? A Copa Generation Adidas, que é todo ano em abril na Flórida, e vem clubes de todo lugar do mundo, Palmeiras, Flamengo, vem, Real Madrid, Valência. O Sub-15 esse ano foi o Valência que foi campeão, o Valência sempre foi muito bom, e o Sub-17 o Philadelphia. Os times internacionais têm sempre muita dificuldade de jogar aqui por causa do nível também que hoje se encontra as categorias de base aqui nos Estados Unidos. Então isso é muito legal. Mas a minha proposta veio para a base. Na época, quando eu vim, o Chicago Fire tinha o Sub-13, 14, 15 e 17. O treinador de goleiro que era o da base, que é o Igor, né, que foi o que me contratou, subiu para o time B. Então a minha... E isso é outra coisa que eu converso muito com o Fred, né, que você falou, que você entrevistou semana passada. O Fred, a gente conversa bastante. Hoje ele tá no time B do Seattle, né, que é o Tacoma. E a gente conversa bastante sobre isso. Eu tenho muita alegria em trabalhar e eu fico muito feliz porque o treinador de goleiro do time B, o Igor, e eu, a gente pensa igual. E a gente trabalha da mesma forma. Ele não é a escola inglesa ou a escola alemã ou a escola americana. Não, ele tem a metodologia dele. E, curiosamente, e isso é uma outra alegria muito grande, eu vim parar hoje num lugar que é considerado uma fábrica de goleiros aqui nos Estados Unidos também. O Chicago Fire acabou revelando o Gaga Slonina 3 anos atrás, foi vendido para o Chelsea, na época, a maior transação da história do clube. Tem o Chris Brady jogando hoje, com 20 anos, provavelmente vai ser convocado para as Olimpíadas. E a gente tem uma sequência de goleiro muito boas. Então, ter jogado numa escola de goleiros no Palmeiras e estar trabalhando numa escola de goleiros hoje no Chicago Fire, e tudo isso se deve ao Igor, né? Então, o jeito de trabalhar, nosso, casou, porque é igual. Tanto é que ele vira para mim e fala, ele me viu 1, 2 vezes, a gente conversou e falou, fica à vontade de fazer o que você quiser, não vou te controlar, não vou mandar você fazer nada, faz o que você quiser que eu confio em você e na sua experiência. E aí eu aprendo muito com ele e ele aprende muito comigo também. Então a gente trabalha muito bem junto. Então a gente tem essa interação, a Academy e o time B, toda hora. Então toda hora eu tô lá vendo ele dar treino ou ajudando, que ele vai uma vez na semana ele vem e assiste meu treino, me ajuda quando eu preciso. Então a gente tem esse trabalho muito legal. É muito bom isso também, ajuda bastante. No final do dia, o mais beneficiado é o atleta, né, cara? Que tem um pathway, que tem um caminho ali. E o clube, né? Uma sequência certa. E o clube. Hoje a gente tem, por exemplo, o Chris Brady jogando no time principal, com 20 anos, que é da base, foi criado pelo Igor. A gente tem o nosso menino, ele chama Patrick Loss, ele tá jogando no time B, ele tem 17 anos, ele é da seleção Sub-17 dos Estados Unidos também, Sub-16, né, ainda. Mas ele tá jogando como titular do time B. Alguns jogos desce o segundo ou terceiro goleiro do profissional para jogar, mas ele é o titular hoje. E aí eu já trabalhei com esse menino também.
Na reserva, como terceiro goleiro, a gente tem um outro Patrick também, que já foi para a seleção de base dos Estados Unidos também, ele é 2007, também vai fazer 17 anos. Aí no sub-17 a gente tem um menino sub-15, que a gente já vê potencial nele, já subiu, que já foi convocado para camps de seleção de base. E aí a gente tem hoje no sub-14, que a partir de agosto vai ser sub-15, e um outro menino também que chegou ano passado, que hoje acabou de voltar da seleção também americana, seleção americana, e hoje ele é considerado um dos melhores goleiros do país também em sub-14. Então isso, assim, tá sendo fantástico trabalhar com esse nível e poder contribuir também com isso, né? Cara, essa é uma das maiores, para mim, uma das maiores evoluções aqui da base dos Estados Unidos, e é uma coisa que é tão cultural nossa lá no Brasil, que é empurrar o menino para uma faixa etária acima. Eu sofri tanta resistência tentando implementar aqui no meu universo de youth, né? Aqui, enquanto diretor e treinador aqui em Atlanta, eu tinha 12 anos lá que eu queria botar no sub-14, mas a resistência é tão grande por uma cultura americana de seguir, né? De seguir ali a faixa etária, e eu acho que essa implementação e essa abertura de subir é o que vem fazendo toda a diferença no desenvolvimento desses meninos. Aí, se a gente vê, né, o rapaz do Philadelphia aí que recebeu um contrato agora com 14 anos, já está possivelmente negociado com o Manchester City, e os Estados Unidos sempre teve esse gap no desenvolvimento de atletas, né, Bruno? Porque o menino no Brasil com 18 anos, de repente está ali já competindo com 21, 22, 23, o menino de 18 anos aqui está preso, de repente, no NCAA ali, competindo com a mesma faixa etária, e acaba não tendo o push, não tendo o estímulo para essas fases finais de desenvolvimento. Então, acho que esse componente aí de dar um pulinho para a categoria acima é fundamental. E isso era feito já antes de eu chegar, né, com o Igor de novo, e ele tinha essa experiência de novo, porque não é a escola americana de trabalho, ele conhece, jogou profissionalmente lá nos anos 80, 90, na Macedônia e tal. E foi do jeito que eu cresci, né? Então, uma coisa que a gente tenta fazer que assim, de novo, foi do jeito que eu cresci. Porque todo mundo me pergunta, antigamente me perguntava, por que o Palmeiras, né, revelava tanto goleiro e tinha goleiro bom? Cara, era assim, o Pracidelli sempre nos trouxe para trabalhar junto com o profissional. Então, uma coisa que eu converso bastante com o Igor nesse sentido, que eu fui criado desse jeito. Por que não a cada semana traz um goleiro da base para ir treinar no profissional a semana inteira? Por quê? Porque primeiro para ele já conhecer o ambiente, não ser estranho para ele. Segundo, se ele tiver os com qualidade, of course, claro, desculpa. Você não vai, de vez em quando, mistura você não vai trazer um menino que não tem qualidade. Isso a gente está falando dos... A gente tem a gente chama os que têm o potencial de chegar no profissional. Então, a gente tem os alvos determinados. Esses meninos, por que não? Uma semana cada um. Primeiro que o ambiente não vai ser mais desconhecido para ele. Segundo que na hora que ele chegar mesmo de verdade, ele não vai ter medo, não vai ter aquela sensação de, putz, eu não conheço nada, ninguém me conhece. Não, todo mundo se familiariza. E eu passei isso no Palmeiras. Então, de novo, eu ia treinar uma vez por semana, a gente ia lá, mas queira ou não queira, o Evair quer bater pênalti, certo? O Marcos e o Veloso não vão treinar pênalti com o Evair. Vai lá, Bruno. Vai lá. Caralho, tô treinando pênalti com o Evair, cara, meu ídolo. Sim. Eu vou dar a vida aqui. Nunca peguei nenhum, mas eu vou dar a vida. Nem queria pegar também, né? Não, o moleque sobe, já peguei. O Arce quer bater falta. Lógico que eu vou bater falta com o Arce, você tá louco? Mas e aí os profissionais já conhecendo os meninos e os meninos se adaptando ao ambiente profissional. Então isso é muito legal. Eu acho que tem um pouquinho mais de resistência nesse sentido. Não são todas os clubes que fazem isso, praticamente ninguém acho que deve fazer, a não ser que é um menino que já subiu mesmo de verdade. O menino chega, já recebi a pancada de fora do Shaqiri aqui no treino. Né, da próxima vez que subir, ele sobe com confiança, já sabe o que espera, já sabe o que... Né, essa semana, é até engraçado, essa semana passada, a gente tem hoje um auxiliar técnico brasileiro, Paulo Nagamura, né? Que jogou no Kansas City, foi treinador do Houston, ele está hoje como nosso auxiliar técnico do time profissional. E, inclusive, eu joguei contra ele era de São Paulo na base, a gente recordando, ele é um ano mais velho que eu, ele já marcou gol tal, em mim. Tal. E aí, ele virou para mim e falou, preciso de um goleiro hoje à tarde, 2h30, você tem? Eu falei, tenho, tudo bem.
Aí mandamos o nosso menino sub-15, que já treina com sub-17, né? Mas tem um potencial absurdo. E aí era para treinar. Hoje o Chicago Fire contratou um atacante, o Kuipers. Sim. Da Bélgica? Bélgica, isso. Isso. E aí ele ia fazer um Kuipers. treino de finalização, meia hora, 40 minutos ali, e a gente mandou um menino. Nenhum goleiro profissional foi, a gente mandou um menino. Caramba, coach, o chute de fora da área vem numa velocidade. Eu falei, lógico, tá se adaptando, tá vendo como que é a diferença? Só que por quê? Porque quando você chegar para jogar com o sub-17, isso vai ser... A bola vai vir lentinha. A bola vem em câmera lenta, você vem olhando ela assim, você tem... Então essa é a intenção, justamente isso. E ele fala, não é nada demais. Se ele fizer uma defesa, caramba, eu defendi um chute do atacante do time profissional. Eu consigo fazer isso, sabe? E aí vai pegando confiança. Bruni, e do que você acompanhou de desenvolvimento no Brasil, do perfil de atletas, principalmente básico, principalmente de desenvolvimento, qual que é a sua opinião, o seu contraste em relação aos atletas que você vê aqui? Como que o moleque chega né, na base do Chicago Fire para, por exemplo, um atleta que está subindo hoje na base do Palmeiras ou de outro clube no Brasil? Aqui você passou por isso também, então você vai se relacionar. Aqui a gente perde, e aí eu vou falar, Atlanta com certeza e Chicago com certeza é uma cidade que respira esporte. Então você tem aí praticamente todos os esportes sendo jogados, futebol americano, basquete, hóquei, beisebol. Então a gente perde muito talento para esses outros esportes. O que no Brasil o menino cresce e querendo ser jogador de futebol, aqui nos Estados Unidos ele cresce querendo ser jogador de basquete ou futebol americano. Ainda mais aqui em Chicago. Basquete, você tem o que a gente tem de campinho de futebol em cada esquina, aqui tem de quadra de basquete, né? Em cada esquina. E então os Estados Unidos perde muito talento para outros esportes. Eu vejo hoje a gente começa no sub-13, mas a gente tem o nosso Youth Club também, que já começa lá do 9, 10, mas ainda não é o ideal. E a outra diferença que eu vejo também é um menino que, como eu vou dizer isso, lá no Brasil, a maioria dos meninos que chegam... Primeiro que no Brasil você tem muito mais oportunidades, porque você tem muito mais clubes que você não precisa pagar para jogar. Sim. No Brasil você não paga para jogar na categoria de base, em nenhum. Então você tem só em São Paulo, você tem 5 divisões de campeonato estadual e todos esses times têm divisão de base e você não paga nada para jogar. Então é uma oportunidade para muito mais gente. Os Estados Unidos tem 29 clubes hoje na MLS, você não paga nada. Deve ter mais 1 ou 2 na USL que não sei se paga ou não, mas que se pagar deve ser alguma coisinha. E o resto é tudo pay to play, né? Pay to play, né? Sim. Você paga. Então isso limita muito também quem você consegue o acesso, exato. Enquanto isso, no basquete e no futebol americano não existem clubes, mas tem o high school, que é o formador. E o high school é de graça. Então, até por isso, perde muito talento. E esse pagar acaba limitando também. E não é pagar Não, é caro. É caro. Para times que jogam a MLS, ali, a nossa liga, a MLS, é bem caro. Sim. Estamos falando aí de 12 até 15 mil dólares ao ano. Então é uma coisa que nem todo mundo consegue pagar. Então isso também limita muito. E aí quando você... A outra diferença que eu converso muito aqui com o pessoal é assim, você vai no Brasil, a gente tem um treinador francês, da Macedônia, o inglês, sabe? Nesses países, o menino depende do futebol para viver, para dar uma condição melhor para a família. E quantas vezes, histórias, uma atrás da outra, de meninos que saíram do nada, da pobreza, e venceram, e deram uma condição melhor para a família. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, são poucos os que precisam disso, sabe? Então, assim, o menino chega num time, tem qualidade, joga contra categorias de base do Brasil, tranquilo, mas não é uma coisa, aquele sangue no olho que eu preciso daquilo para viver, não. Se não der certo, eu vou para a faculdade. Então, diminuiu um pouco muito esse da faculdade, né? Porque hoje você vê meninos assinando contrato com 14, 15, e os melhores já não vão para a faculdade, já assinam com o clube, já jogam, pelo menos no time B, muito cedo, mas ainda existe esse... E eu não acho que é errado, não, é certo, porque você dá uma condição melhor para um menino que talvez não vá chegar no profissional, ou que vai chegar e jogar 1 ano, 2 anos e parar, e você faz esse menino se formar e ter um trabalho decente depois, o que não existe no Brasil hoje, mas ao mesmo tempo limita muito essa condição desse menino buscar algo mais. Ele não precisa, ele sabe que ele tem um plano B ali que pode dar certo para ele.
E aí a gente pode até ampliar a conversa num contexto maior. Até muito pouco tempo atrás, a, a US Soccer, por exemplo, ela não aceitava os valores de mecanismo de compensação, por exemplo, que vinham na FIFA. Teve um caso muito emblemático que foi a venda cara, vai me escapar o nome dele, a venda o Dempsey, que foi vendido para o Fulham e depois passou por outros times da Inglaterra, e depois o DeAndre Yedlin, que também foi vendido para a Inglaterra, e os clubes que deviam o mecanismo de compensação para os clubes formadores aqui nos Estados Unidos não puderam pagar, porque, né, interferia a lei esportiva, interferia dentro de uma lei civil aqui dos Estados Unidos, que não se pode pagar por trabalho de crianças, né? Então, esse era um dinheiro fundamental para financiar mais espaços em times competitivos, para mais atletas, para, né, para abrir um pouco mais o leque, porque até mesmo o menino que, sei lá, de repente ele chega no sub-17 do Chicago Fire hoje, ele já passou por ali 10 anos de pay to play. Então, Sim. a família já teve que pagar uma bolada para ele poder chegar nessa condição hoje. Então, e até também investir em treinadores também, né? Porque geralmente alguns clubes, a maioria dos clubes não tem um treinamento ideal. Então, às vezes, o menino não chega pronto já para um time de MLS, para as categorias de base. Então, esse dinheiro ajuda a investir num treinador melhor, ou que tem mais conhecimento, ou que vai dar uma condição melhor de treino, porque ainda não, né? Um treinador, você sabe, de novo, um treinador que trabalha nesses clubes que não são da MLS é um segundo emprego para ele, não consegue sobreviver com isso. Então ele trabalha de dia e vai lá dar treino à noite. Muitas vezes ele não tem experiência suficiente, muitas vezes ele nunca jogou em college só, e aí é diferente, claro que é. Então, para você formar um jogador para estar por exemplo, que o Palmeiras, Flamengo, começa lá desde nas escolinhas do sub-9, 10, isso aqui não existe, é muito diferente daqui. Então, mas hoje deu uma melhorada, como você falou, hoje mudou. Então, às vezes, a gente joga, sei lá, vamos vender o Chris Brady hoje. E aí ele vai vender. Onde ele começou? Ele tá no Chicago desde 14 anos. Mas e onde ele jogou dos 12 aos 14? Ele jogou no Inter Atlanta. Beleza, hoje você tem uma compensaçãozinha. Mesmo que não for em dinheiro, mas que for assim, cara, vamos comprar bola, trave ou campo para vocês, sabe, treinarem, arrumar o campo, colocar grama sintética. Por pior que seja, pelo menos já é alguma coisa, já é um incentivo. Sim. Aí os clubes trabalham, esses clubes que pagam, que você paga para jogar, trabalham em prol de revelar jogador para os times da MLS, porque aí é uma cadeia, né? Exato. Isso, e só também para continuar dando um contexto para a galera aqui, gente, a gente tem youth clubs aqui nos Estados Unidos com um orçamento aí que nós estamos falando na casa de 20, 25, 30 milhões de dólares. O maior clube juvenil do mundo é uma organização chamada Rush. São mais de 60 mil atletas inscritos e são várias unidades, né, ao longo do país inteiro. Então, a Rush aí nós estamos falando aí de centenas de milhões de dólares de orçamento. Surf também tem bastante espalhado. Hoje você tem um clube que faz um trabalho legal, mas assim, tem uma condição absurda. Os Strikers, lá da West Coast, lá de Irvine, lá perto de Stanford, muita gente com muito dinheiro naquela região, mas eles fazem um trabalho muito bom também. Então, existem trabalhos muito bons também, mas assim, o dinheiro é necessário, né? É um ecossistema muito... O juvenil, né, que o que a gente chama de youth, é um ecossistema fortíssimo e que emprega muita gente e né, paga muita gente bem, tem diretores executivos aí né, tirando muito dinheiro. Muito bem. E às vezes existem clubes que tem mais dinheiro que na MLS. Com certeza. Salários mais bem pagos no youth do que na própria MLS. Verdade. Bruno, em relação à Major League Soccer, que a gente tocou nesse ponto, em relação à MLS, de quando você chegou para agora, do que você acompanhava antes, na época, até mesmo na época de quando você chegou lá com o Fort Lauderdale Strikers, como que você vê o desenvolvimento da liga, o crescimento? Faz um contraste para a gente.
Tá crescendo, tá mudando. É meio que todo ano a gente fala isso, né? Tá crescendo, tá melhorando, mas talvez não nos passos que deveriam estar, não na escala que deveria estar. Para mim, a MLS poderia estar numa escala muito maior hoje. Eu estava até lendo uma matéria esses dias, acho que ontem, antes de ontem. Tá fazendo um ano que o Messi chegou e você não viu nenhum crescimento assim muito grande da MLS nesse último ano de ter usado o Messi como, né, desenvolvimento, essas coisas. Não que teria algum jeito de usar, mas não sei, né? Esse foi um dos motivos, provavelmente, que o Messi veio para cá também, né? Porque foi interesse da liga também, de todos os clubes. Então, mas assim, passos pequenos, mas está crescendo toda vez. Para mim, a principal mudança hoje da MLS é justamente essa utilização maior das categorias de base. Hoje você vê menos profissionais que a gente fala com mais idade de outros países sendo contratado para cá para jogar e mais utilização dos jovens da base quando tem qualidade. E outra coisa, os clubes europeus estão olhando para cá cada vez mais. Então você vê o Sullivan agora saindo para o Manchester City. A gente tem um menino de 2010 muito bom, chama Robert. Ele é romeno. Ele é romeno assim, né? A família dele é da Romênia. Sim. Ele nasceu aqui. Ele provavelmente ele é considerado o melhor 2010 dos Estados Unidos hoje, né? Hoje é sub-14 2010, mas ele já joga no sub-15. Eu gosto muito do Brian Gutierrez. Eu gosto muito do Brian. Time, dupla cidadania, Estados Unidos e México, pode escolher. É o próximo que vai sair também. Então hoje você vê também isso para mim é uma outra mudança. Os times europeus olhando para cá também, como se fosse uma América do Sul. Olhando e vendo que o trabalho está sendo feito. E para eles, talvez seja até mais fácil, porque você vai trabalhar com o Sullivan, por exemplo, você quer contratar o Sullivan, ele não tem um contrato profissional ainda. Então qualquer coisa que você oferecer, vai sair. Sim. O Manchester City hoje, eu não sei como, mas um menino que, sei lá, com 15, 16 anos, que no Brasil já vale 30 milhões de euros, um menino com 15, 16 anos, se não tiver assinado aqui, não vale 1, 2. O time europeu vem aqui com 1, 2, 3, 4 milhões de euros e compra o menino, e o time da MLS não pode fazer nada, porque o menino não tem contrato ainda, né? A gente já falou aqui no podcast com algumas entrevistas, parece que os Estados Unidos vem se consolidando como também em relação a atletas jovens, né, mudando um pouco o paradigma, né, que antigamente era do atleta já em final de carreira. A MLS está se tornando um local ideal para formação desse atleta, ou a finalização da formação para um mercado europeu. Sim. Então, ao invés do menino ir para a Rússia, ao invés de ele ir para a Ucrânia, ao invés de ele ir de repente, para a Bulgária, para outros mercados, principalmente do leste europeu, ele vem para os Estados Unidos, nível de profissionalismo muito alto, não tem muita... Se o menino vier com muito Miguel, ele não vai, né, o sistema expulsa. Claro, a consolidação e aprendizado do inglês, e numa liga competitiva, bem nivelada. Né, eu acho que o caso que a gente pode referenciar mais é o caso do Almiron, e de repente o Thiago Almada vai fazer o mesmo, né, passar pelo mesmo processo aqui com o Atlanta United. Então, parece que a MLS está se consolidando também nesse papel de uma ponte, né, de uma ponte para a Europa, para o mercado mais bem desenvolvido. E não só isso, né, também, assim, hoje você vê, na última Copa do Mundo, a seleção americana era uma das mais jovens, já preparando para 2026. A seleção tem um pool muito grande de jogador. Hoje, se você pegar a seleção convocada para preparação para a Copa América agora, esses últimos 2 amistosos, se eu estiver falando besteira, me corrija, mas acho que deve ter uns 5, 6 jogadores jogando aqui. O resto é tudo na Europa. Sim. Talvez menos que isso. Eu só me lembro de cabeça do Miles Robinson. Eu coloquei 5 goleiro alto para não fazer nenhuma besteira, mas acho que 2 ou 3, se eu não me engano. O resto é tudo da Europa. Então e não é Europa, Finlândia, não. É Europa, times grandes. Não, o Pulisic tá no melhor dos 11 aí da Série A. São times grandes e times na Inglaterra, na Premier League, na Espanha, na Itália, todos os lugares. E outra coisa que ajuda também é... Eu não sou muito fã. Eu acho que isso é uma coisa que também precisa mudar.
Mas as regras da MLS permitem que um menino suba sem interferir no cap space, e aí tem um home run e tudo aquilo. Então ajuda também a promoção desses meninos o mais rápido, porque se você tiver meninos bons na base e você souber montar o seu elenco, você ganha muito com isso, porque você pode gastar em outro lugar. Sim. Eu não gosto muito do resto das regras, eu acho que teria que, não sei, tirar o teto salarial, ou aumentar muito, porque assim, eu sou da opinião, se eu sou dono do time e eu quero gastar, me deixa gastar. Dane-se que eu vou gastar o triplo do último colocado, mas aí é o meu dinheiro. Meu dinheiro. E claro que teria que existir mecanismos, isso é uma coisa que não vai mudar aqui nos Estados Unidos, mecanismos para limitar isso, mas talvez ampliar um pouco mais o cap space para poder, quem quiser gastar, ou limitar. Porque hoje, na verdade, eu estava tendo essa conversa ontem com o nosso assistente do Sub-15. Hoje você tem um teto salarial de, sei lá, 1 milhão. Mas você tem 3 vagas de DP que você pode gastar quando você quiser. Então você acaba gastando muito mais. Talvez se você aumentasse o teto para dobrasse, triplicasse o teto, você não ia gastar tanto com DP, porque você pode encaixar ali no seu teto salarial. Não sei. Mas eu acho que para começar a competir hoje, amanhã a gente tem Pachuca e Columbus Crew na final da CONCACAF. O Seattle Sounders ganhou 2 anos atrás. Vamos ver, o Columbus tem chance de ganhar amanhã. Já é um começo de, ok, a gente consegue bater com os times mexicanos. Difícil, mas já está começando a despertar interesse. Talvez com algumas mudanças na regra, isso vai começar a equiparar com certeza. Eu acho, claro, acompanhando mais, estando mais presente nesse universo de Major League Soccer, eu acho a MLS, às vezes eu falo com uma certa frequência, tem jogo ruim no Brasileirão, tem jogo ruim na Major League Soccer. Sim. Eu acho que a média de jogos de um nível competitivo legal está se equiparando entre as duas ligas. Hoje eu assisto um Columbus Crew e FC Cincinnati, por exemplo, com tesão de Corinthians e Palmeiras, cara. Jogão. Você vê, né, atletas de altíssimo nível. Você sabe que vai ser um jogo competitivo. Ambos treinadores, né, tanto o Wilfried Nancy quanto o Pat Noonan são 2 caras que eu sei que vão botar um sistema, né, de jogo interessante. Então, e cada vez mais esse nível de jogo está aparecendo. Você assiste um LAFC contra o LA Galaxy, provavelmente essa temporada muito bem. Eu até ia falar, o LAFC, você tem... Queira ou não queira também, depois você quer... Eu quero ver o Loris jogando. Quer, sim. Queira ou não queira... Goleiro um pouco mais, né? Mas mesmo um cara um pouco mais de idade, até o Chiellini jogando. Eu não sei se ele tá ainda, ele tá no LAFC? Não, aposentou. Então, mas, pô, é legal ver o Chiellini jogando. Caramba, o Shaqiri aqui no nosso time jogando. Então isso é muito legal também, você ter nomes. E aí a diferença de talvez no passado, falando do Chicago Fire, quando trouxe o Schweinsteiger para cá, ele não estava em decadência, ele não estava no topo mais, lógico, mas ainda estava com muita bola. O Ibra. Então isso mudou muito também aqui. Eles trazem jogadores hoje que competem. Que competem. E assim, para mim, a hora que eles descobrirem o mercado sul-americano, vai ser muito mais ainda, porque além de ser mais barato do que o mercado europeu, você consegue trazer jogadores mais jovens e jogadores que querem vir para cá também. Tipo assim, você vai no Brasil hoje numa categoria de base, sub-20, e você tem um menino que você acha que, por exemplo, talvez não vai... Tem aquela dúvida, será que ele vai virar no profissional? Não vai? E talvez aqui ele vire... Você acha um menino provavelmente vai querer vir para cá, morar nos Estados Unidos, ganhando em dólar, jogando na MLS com um contrato de 3, 4 anos. Eu acho que tem muito disso também, sabe? Eu acho que eles ainda não olham para o mercado sul-americano como eles olham para o mercado europeu. Não sei. E acho que ainda para a condição de goleiro, para a posição de goleiro que é tão específica, eu acho que é ainda mais importante, porque você vê casos, por exemplo, você dividiu o vestiário, dividiu posição com um cara que era campeão mundial. Sim. Então, se é de certa forma natural que esse atleta está recebendo mais minutos, está jogando mais partidas, enfim. Por exemplo, o caso do Rafael mesmo, né, que defendeu a camisa do Cruzeiro por tantos anos, logo atrás, né, do Fábio.
Sim. Saiu para o Atlético Mineiro e depois, só numa terceira passagem, que foi conseguir mais minutagem, mais, né, uma condição de goleiro titular. Então, até mesmo para essa posição em específico, pode ser, se o cara tá ali, né, bateu no teto ali, não está conseguindo pegar aquela condição, ele pode, de repente, vir para o mercado. Sim. Como os Estados Unidos. O menino do Red Bull é brasileiro, se eu não me engano. Sim, o Carlos Coronel. Ele é brasileiro paraguaio, alguma coisa assim. Ele joga pela seleção do Paraguai. Tinha um outro menino também jogando. O Daniel Brito, jogando pelo São José Earthquakes. Isso. Jogou muito bem no ano passado. Foi muito bem, veio do Inter. Não, tinha mais um menino brasileiro jogando no MLS Next Pro. Ele foi muito bem, um grandão. Mas assim, ele tinha 2 metros de altura, quase esqueci o nome dele. De onde que ele era? Esqueci. Depois eu vou lembrar. Muito bom goleiro também, ele foi bem. Agora eu não sei onde ele tá. Mas ele foi bem o ano passado na Next Pro. E goleiro é muito diferente, né? Assim, aí você vai de acordo com o que o goleiro quer, né? O goleiro, eu sabia, por exemplo, que eu iria ter que esperar a minha vez, que o Marcos iria jogar, que depois do Marcos tinha o Diego Cavalieri e depois seria a minha vez. O Diego acabou jogando, esperando a vez dele, jogou, teve uma oportunidade irrecusável, foi pro Liverpool. Depois acabou voltando, fez história no Fluminense também. E aí eu sou, ok, beleza, agora eu sou o próximo, né? Aí o Marcos aposentou, então, mas eu tive que esperar. Difícil, diferente, mas eu não quis sair, porque muita gente falava assim para mim, pô, você tem que sair, pegar experiência, não sei o quê. Goleiro é experiência? É, mas você quer melhor experiência do que jogar num dos melhores times do Brasil e trabalhar com um dos melhores goleiros do Brasil, da história? E no treino, né? Tem tanto treino, tem tanta semana no treino de goleiro, que a semana de treinamento é muito mais pesada do que o jogo. Lógico, a gente estava fazendo uns estudos aqui esses dias. Eu fui voltando um pouquinho, eu fui convidado um mês passado para naquele negócio da licença, os Estados Unidos, agora a US Soccer tá lançando licença de treinamento de goleiro aqui. E aí a mulher que tá como responsável, ela foi lá no Chicago Fire, conversou com a gente esses dias e ela acabou me convidando para um dos últimos encontros agora em Kansas, na sede, né, da US Soccer. E aí eu acabei participando desse último encontro para fazer essa licença, né? Para começar a criar metodologia, essas coisas, já pensando na licença B, lá na frente, na base. Eles vão começar para aquele cara que não entende nada de goleiro, se ele é um treinador da cidade X aqui, do time que não joga nada, mas ele tem um goleiro lá, como ele vai dar treino pro goleiro? O que ele vai falar pro goleiro? Então eles vão começar desde o básico mesmo, muito legal isso. E eu fui convidado para participar dessa criação dessa licença, essa metodologia, e isso foi muito legal também, porque tá presente nisso, né? E você vê as diferenças e conversar com treinadores de outros lugares e o network. E a mulher, ela é da Espanha, ela jogou no Atlético de Madrid, era goleira do Atlético de Madrid e tal, chama Heloísa. Pô, gente boa demais, e ela gostou da nossa metodologia de trabalho e tal, até por isso que ela me convidou. Então isso é muito legal também. E eu esqueci por que eu falei disso, do que a gente estava falando, né? Cara, a gente estava falando do desenvolvimento do menino, e aí você falou que você teve que aguardar aguardar a sua vez ali depois do Marcos, e aí você acabou ficando, porque o treino era, a gente era mais pesado durante a semana do que no jogo. Então, aí, de verdade, do estudo, e a gente estava no estudo, nesse grupo da licença, a gente estava vendo, no jogo, é o dia que o goleiro menos trabalha, é o dia que o goleiro menos cai, que faz sprint, talvez sprints até um pouquinho mais, mas assim, menos cai no chão, menos defende bola com a mão, a não ser tirando o aquecimento, né? Mas no jogo, o jogo é o dia que o goleiro menos trabalha. Por isso que muitas vezes a gente tem uma metodologia diferente dos jogadores. Então, vamos supor que jogou no sábado. No domingo. Jogou no domingo. E na segunda tem treino. O jogador tá cansado, muitas vezes. O goleiro, talvez não. Então você pode pegar o goleiro um pouquinho mais forte, porque ele não tá tão cansado. E aí, de novo, vai de goleiros e goleiros. Existem goleiros que gostam de treinar, por exemplo, o Marcos. O Marcos, no dia seguinte do jogo, ele estava destruído, ele precisava descansar. O Everton ama treinar. Ele é um maluco. Ele precisa treinar no dia seguinte do jogo, porque o corpo dele precisa. O Diego Cavalieri é a mesma coisa. Ele precisava treinar no dia seguinte do jogo. Você tem que respeitar a individualidade também, com certeza. Mas o goleiro no dia do jogo é o que menos trabalha. Legal. Cara, a gente só quer... Eu só quero te agradecer, cara. Só quero te agradecer por ter
reservado esse tempinho para bater um papo com a gente. A gente está no meio, tá gravando aqui na sexta-feira, na hora do almoço. Falei demais. Nada, que isso, ainda vai ter. Eu sempre estou falando aqui para os nossos convidados, cara. Fica ligado que não vai ser a primeira e única vez que você. Não vai ser a única vez, primeira sim, mas não vai ser a única vez que vocês vão participar aqui conosco. Eu tô achando que eu vou abrir um grupo de WhatsApp e botar todos esses profissionais no grupo e deixar para a gente ir trocando figurinha. Fazer uma mesa redonda depois, convidar É, os brasileiros. fazer um churrasco e deixar a bagunça. Ensinar os americanos a fazer um churrasco aqui. Porque... Cara, a gente vai continuar acompanhando o Chicago Fire. Não tá, né, do jeito que... Não tá do jeito não tá que legal, podia. mas tem equipe para isso, para sair. Sim, sim. E treinador, o Frank é muito bom. É ídolo do clube. E assim, a Major League é legal. Você ganha 2, 3 jogos, você tá de volta na briga, né? Uhum. Por mais que a gente esteja nesses últimos muitos jogos aí sem uma vitória, mas tem elenco para isso, tem time, tem qualidade. Tá faltando aquela vitória para dar uma engrenada agora. E voltou a jogar bem nesses últimos 2 jogos também. Então, tanto é que conseguiu 2 empates, mas talvez amanhã contra o LA Galaxy, em casa, talvez seja o jogo da vitória. E, Bruno, eu lembro que eu acho que eu li em algum momento que estão tentando uma proposta para um novo estádio do Chicago Fire. Você tem algum sair Não, um pouco do Soldier Field? O que a gente está fazendo é um novo centro de treinamento. O dono está gastando, acho que 120, 130 milhões de dólares. É um centro, todo dinheiro privado. Vai ser ali em downtown Chicago, no South Loop, e vai ser um absurdo que não vai dever para nada em lugar nenhum do mundo. O centro, né? Vão ser 5 campos, 2 grama, 3 sintéticos, uma areazinha de 1 quarto ali de grama para treinamento de goleiro, academia, sala de aula. Que a gente tem hoje na base o programa de online, né, dos meninos sub-17. O ano que vem vai ser 16 e 18, né? Então 16 e 18 fazem aula online, ficam o dia inteiro no clube, treinam 2 períodos. Vai ter sala de aula, restaurante, tudo fantástico. É fantástico o projeto. Se você tiver a oportunidade, veja, dê uma olhada nas plantas. Vai ser a base agora. A gente já vai para mudar para lá em setembro, mas só tem o campo sintético. E eles ainda estão construindo o prédio e os campos de grama para o profissional. Talvez em fevereiro do ano que vem, na reapresentação, o profissional já vai estar lá. E aí a gente vai sair lá do City Geek, de Bridgeville. O time profissional, o dono quer continuar jogando em downtown, em Chicago, em Soldier Field. Tinha um problema do Bears se saísse do Soldier Field, o que ia acontecer, não sei o que e tal, mas ainda tem alguns problemas, não problemas com o Bears, mas tem no contrato de que se tem um jogo do Bears, 5 dias antes não pode ter jogo da MLS lá. Então, alguns jogos esse ano já foram remarcados para o nosso centro de treinamento ali, para o estádio que era antigamente do Chicago, né, o City Geek. Mas de jogo eu não ouvi nada. O que vai mudar é o time B, que vai sair ali do City League, porque vai todo mundo sair. Eles vão jogar numa faculdade, num campo de grama de grama natural, num estádio mesmo, de uma faculdade, de uma universidade ali em downtown mesmo. Mas do time profissional eu não acho que vai sair do Soldier Field. Legal. E essa, eu vi um pouco da questão do centro de treinamento, realmente top. Não tem o que falar. O que vai ser feito. E o Chicago Fire é uma franquia que a gente tem um carinho muito grande. As franquias originais, a gente sempre comenta aqui, a gente sempre dá uma atenção legal, porque, né, tá aí desde 1996 e faz parte da história da Major League Soccer. Tem história, né? Legal. Exato. Bruno, muito obrigado, te agradeço mais uma vez, cara. As portas estão abertas. Se você tiver estiver lançando algum projeto, algum treinamento, alguma coisa, e quiser vir aqui para falar com a nossa audiência, as portas estão muito abertas. Vamos continuar cobrindo, né, aqui semanalmente o Chicago Fire, falando da sua equipe e continuar acompanhando o seu trabalho. Muito obrigado por toda a transparência, a clareza das informações, e é isso que a gente quer trazer aqui no nosso programa, contar histórias como a sua e dos outros convidados que estão vindo aqui. A gente está muito satisfeito. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, foi um prazer, bate-papo legal. A hora que precisar, estou à disposição. Uma última informação, a gente está indo... É legal porque a Apple TV comprou os direitos da MLS, mas da base também, né? Então, os playoffs começam daqui 2 semanas, sub-15, 17 e 19, 15, 16, 17 e 19, e
transmitido, alguns jogos são transmitidos pela Apple TV também, isso é muito legal, você pode assistir de qualquer lugar do mundo. E o Chicago Fire é um dos poucos times que conseguiu classificar os 3, né, o 15, o 17 e o 19 para os playoffs, então isso vai ser bem legal também a gente vai ser em Nashville esse ano, e a gente está viajando para lá daqui 2 semanas, vamos ver se a gente consegue beliscar alguma coisa. Boa sorte. Vendo pela qualidade do Brian Gutierrez aí, a base é boa, a base vem forte. Vem base forte. Muito obrigado, meu amigo, te agradeço demais, você que nos acompanhou aqui, você que está vindo aí, veio o anúncio, né, veio para assistir o Bruno, eu te convido a olhar um pouco do nosso material, assistir um pouco dos outros episódios aí, se você gostar, vai ser um prazer ter você aqui como um dos nossos inscritos para acompanhar esse podcast em português que fala sobre a Major League Soccer e outros, né, todo o ecossistema do futebol aqui nos Estados Unidos. Então, muito obrigado, comente, compartilhe, né, e envie esse episódio aí para outras pessoas, para a gente alcançar mais gente com essas histórias legais aqui de brasileiros, gente, né, que com muito trabalho, com muito suor, vem aqui e honra o nosso país. Então, Bruno, muito obrigado. Não se esqueça que Soccer is Live. A gente se vê na próxima segunda-feira. Valeu, tchau, tchau.